This meeting is being recorded. Boa noite, tarde, ou sei lá, né? Aonde você está, na hora que você está vendo esse vídeo. Nós vamos começar hoje. Eu coloquei no grupo lá que é uma viagem. Gente, é muito louco. Muito louco. Eu acho que eu quero fazer isso, assim, a minha vida inteira, porque cada vez é um negócio diferente que a gente aprende quando a gente vai mergulhar, né? Tem uma expressão que eu acho muito jóia, que é mergulhar em águas profundas. Eu acho que esse estudo que a gente está fazendo é mais ou menos por aí, né? Então, nós estamos começando hoje a carta aos Hebreus e tem muitas coisas para a gente colocar antes de começar, tá? Então, o que acontece? Nós vemos que a carta aos Hebreus, ela tem umas características muito definidas e acaba se contrapondo com as possibilidades do autor. Tá? Eu fui procurar, vocês sabem que eu gosto de procurar, né? E o que nós vimos lá? Não poderia ter sido escrita por Pedro, porque a colocação ela é escrita de uma forma muito, digamos assim, é muito primorosa, tipo quase uma poesia. Então, ela foi escrita como no grego, tá? No estilo grego, grego helenista, né? Que são os helênios. E aí, o que acontece? Nós vemos que cada um das possibilidades, eu tenho a minha pessoal, mas veja, eu sempre coloco que isso é a minha opinião, tá? Então, nós vamos ver lá. Primeiro, por que não foi escrita por Paulo, tá? Porque a pessoa que escreveu, ela não conheceu Jesus pessoalmente, ela aprendeu tudo em depoimentos dos apóstolos, então não foi Lucas. Então não foi Barnabé que escreveu, tá? Que Barnabé, ele não, ele estava lá no meio, ele presenciou tudo. E o Lutero ainda levantou a hipótese de ser Apolo. Nós vimos lá nos Atos dos Apóstolos a posição de Apolo nisso aí. Então, o que acontece? Ela é muito bem escrita, tá? Muito bem escrita. Ela tem características ela entra em contradição com os escritos de Paulo. Quem aborda que foi Paulo que escreveu, embora Paulo não tenha conhecido Jesus pessoalmente, ele mesmo se intitula de apóstolo fora do tempo, porque ele viu Jesus. Jesus falou com ele, nós sabemos da história, encontro em Damasco, Então, já parece que talvez não foi Paulo, porque o escritor fala, o autor, durante o estudo, nós vamos ver que ele fala que ele não conheceu a Jesus, ele não viu Jesus. E tem algumas coisas que divergem entre Paulo e o escritor de Hebreus, tá? O mundo moderno, depois de tanto estudar, o mundo moderno levantou a possibilidade de ser Priscila. E eu fico com essa alternativa. Por quê? Quem era Priscila? A Priscila era a mulher do Áquila, né? Vocês lembram? E ele, Paulo sempre fala dela. Ela foi quem discipulou Paulo. O que aconteceu com Priscila? Ela foi criada num ambiente muito erudito, certo? Então, ela conseguiu conversar, ela conseguia conversar tanto com as pessoas mais incultos eu não estou falando burro, eu estou falando com pouco estudo, tá? E ela tramitava também no mundo mais erudito, certo? Ela era de uma família tradicional, uma família bem... E aí, o que acontece? Por que vocês acham que ela não colocou o nome dela? Vocês sabem qual era o problema de mulher, né? Até um tempo atrás. Aliás, naquela região, até hoje não se dá bola por mulher. Existem regiões que uma mulher valia menos que nada. Agora, mulher vale como um cachorro, um gato, não chega a valer camelo, não, tá? Então, talvez ela não tenha colocado o nome para que o escrito dela tivesse uma relevância, certo? Ela foi uma presbítera e ela cuidava das igrejas. Ela cuidava das igrejas e ela cuidava dos recém-convertidos, ela discipulava, e foi isso que ela fez com Paulo, tá? Por isso que tem uma carta, que agora me foge qual é, que Paulo se refere a ela como Prisca, que era um apelido, para ver como eles eram íntimos
né? Eles ensinaram o ofício para Paulo, eles eram fazedor de tendas e eles ensinaram Paulo tempo que ficou, ele ficou muito na casa deles, e aí isso ela não fez só com Paulo, ela fez com um monte de gente, tá? Então, vamos falar do estilo que ela escreveu. Ela coloca que todos são iguais perante Deus. Paulo já coloca a fala da estrutura da família, do cabeça, ele exemplifica como uma família. Então, e ela já não, ela coloca que todos são iguais perante Deus. Nós vamos ver isso mais para frente no decorrer do livro, tá? Ela era colega de Paulo e de Timóteo. Então, tem muitas coisas, muitas referências. Nós vamos ver agora no estudo de hoje que ela menciona muitos textos dos Salmos. Então, ela era uma pessoa muito erudita, tá? Ela era professora, catequista e evangelista, certo? As referências que nós vemos, ela muito coloca referência de Apolo. Quer dizer, agora eu falo que é ela, mas vamos colocar o autor, né? Faz muita referência com o Antigo Testamento. E foi ela que deu umas instruções para Apolo. Nós vamos ver lá em Atos. Ela que falou para Apolo o que tinha que fazer. Então, o Apolo era mais ou menos meio que protegido, porque foi discipulado por ela, né? Ela foi treinada em retórica, né? Então, ela tinha bom discurso. Claro, né, gente? Professor, quem fez magistério sabe, assim como eu, sabe como é, o que você aprende, né? A desenvolver o tema. E ela era de uma família romana, certo? Ela quebrou todos os precedentes, porque ela menciona mulheres específicas como exemplo de fé. Quando ela vai falar da galeria dos heróis da fé, ela coloca a mulher lá, é a única que faz isso, certo? Porque ela, na mentalidade dela, como mulher, todos são iguais perante, tá bom? E aí, o que acontece? Para quem que foi escrita essa carta, em que momentos? O que aconteceu? Começou uma perseguição violenta, tá? Nós vemos que até culminou com a perseguição de Nero, que Nero fez o quê? Nero matava os cristãos, colocava os cristãos pendurados nos postes e tacava fogo, pôs fogo nesses corpos, com algum produto que hoje seria gasolina, né? Fez tochas humanas em Roma, com os corpos dos cristãos. Então, o que acontecia? O cara, ele se converteu, ele achava tudo bem, mas tinha medo. Então, muitos cristãos provocaram a diáspora. O que é a diáspora? Vou sair. Então, o que acontece? Eram judeus que se tornaram cristãos e estavam voltando ao judaísmo por medo de perseguição. Então, você vê que o que ela vai falar é a coisa firme, e ela faz muito comparação entre o judaísmo e o cristianismo, tá? Então, era uma pessoa que tramitava nos dois ambientes. Então, você vê que na carta aos Hebreus é puxada exatamente essa comparação. Acho que é a única carta que nós vemos que tem esse equilíbrio, fala de um texto e de outro, no texto de outro. Então, ela solidifica, consolida o Velho Testamento, colocando que Jesus é o cumprimento de todo o Velho Testamento, tá? Então, a carta aos Hebreus, tem gente que tem medo, porque eu não consigo entender muito, porque você não sabe, a gente não sabe o que é e a razão desses textos estarem comparativos, porque ela realmente faz isso, porque eram pessoas que estavam apostatando da fé, pessoas que estavam voltando para o judaísmo, porque foi a religião que eles conheceram, porque era a tradição. Então, e ali, sendo judeu, você não ia ser perseguido. Então, as pessoas estavam voltando. E ela faz muito paralelo de Jesus com os profetas e principalmente com Moisés. Por quê? Porque Moisés que é o líder, o mentor dos judeus, tá? Então, vamos começar, né? A primeira pergunta que eu fiz, nós fizemos só duas perguntas, porque a primeira é o seguinte: a quem e o que o autor se refere? Isso aqui vai servir para você entender do versículo de 1 a 4 e entender a razão de toda a carta, beleza? Então, vamos lá. Começando assim, a pergunta, né, a quem o autor se refere, e o que o autor se refere. Então, vamos lá. Hebreus 1, de 1 a 4, diz o seguinte:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Filho com F maiúsculo é Jesus, tá? Um filho com F minúsculo pode ser o filho de qualquer um, mas o filho com F maiúsculo é referindo a Jesus, que é o Filho de Deus, tá? Então, esse filho aqui digamos, um posto, tá? Então vamos lá. A qual se constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, tá? Não é só agora que tem a modinha de adorar anjo. Não sei se vocês já fizeram, eu já. Teve uma época que estava vendendo tanto anjinho bonitinho, comprei uns anjinhos, botei lá na minha casa, achava uma gracinha, tá? Porque eu achava bonitinho, tá? Joguei tudo. Teve um dia na minha vida que eu queimei, eu joguei tudo numa fogueira e foi lá os anjinhos também, certo? Então, aqui, aqui que ela fala? A quem ela se refere? A Jesus. Então, ela coloca o quê? Que exatamente Jesus é a supremacia. Você pode, eu não entendo esses cristãos judaístas, que são os messiânicos, que leem o livro de Hebreus e não cai a ficha. E não cai a ficha. Então, é assim, é tão claro, é tão... Então, é assim, você quer ser judeu? Ok, eu conheço judeus. Então, é fixo ali. Eu não vou falar do cristianismo para aquele cara que, de repente, ele tenha a fé dele fundamentada. Eu vou conversar no tipo de tentar mostrar quem é Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele era o unigênito, mas depois que ele veio, ele se tornou primogênito. Então, é esse ponto que o autor de Hebreus quer colocar, que Jesus, que fala o Filho, estava presente na criação do mundo, e nós vamos ver que ela pegou eles, né, o autor, vamos dizer, né, ele pegou todos no capítulo 1, referência dos salmos. Então, era uma pessoa que conhecia os salmos de maneira para poder fazer um paralelo aqui, tá? Por quê? E ela estava falando para quem? Para os judeus cristãos que estavam voltando, tá? Então, a gente tem que lembrar que tudo isso que ela está falando aqui, o autor, então é ele, né? Ele que tanto faz, né? Então, ela está falando exatamente para judeus convertidos e que estavam voltando. Então, ela pega mostrando exatamente qual é o papel de Jesus, o que Jesus veio fazer e quem ele era, ok? Então, a pergunta é, a quem o autor se refere é o quê? É aos judeus que estavam, os cristãos que estavam voltando ao judaísmo, né? E a segunda pergunta diz o seguinte, isso é uma coisa para você pensar. Por que, na sua opinião, o autor relata as referências a Jesus tanto em sua identidade como no seu serviço? Tá? Então, o que acontece? Nesse trecho, você vai ver citação de Salmos das Profecias, que afirma que Cristo é o Filho e os anjos são ministros, porque naquela época já havia culto a anjo, tá? Já havia. Então, aqui, o que o autor fala? Ele quer mostrar, ele passa uma carta inteira mostrando que o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Então, tem gente que, eu só vou estudar o Velho Testamento, eu só vou estudar o Novo. Ou então, uma que eu ouvi outro dia, conversando com uma pessoa, assim, muito, muito culta, e ele me deu uma dessa. Como que eu vou acreditar num livro que foi escrito por pessoas diferentes? Em tempos diferentes. Ah, pois é. Então, eu tenho uma resposta para isso, caso você esteja algum dia numa situação dessa, ok? Vamos lá. Bom, vamos entrar a falar até um dia para a gente fazer só uma aula para falar sobre o canon, né? Quais são os livros canônicos. O que acontece? Foram selecionados para estar na Bíblia os livros que não se contradizem, ok? Então, você vê lá em Gênesis, que foi escrito por Moisés, lá em Gênesis você vê escrito lá,
porque quando Deus foi visitar o jardim lá e pegou os dois peladão lá, os dois, né, vestidinho com folha. O que ele fala? Ele já fala do sacrifício de Jesus ali, tá? E ele fala da serpente, nós vamos ver lá. E isso se concretiza no resto da Bíblia. Então, é assim, os livros são todos um intrinsecado com o outro. Então, você veja bem, o que acontece? Uma pessoa que escreveu a mesma história em outro país, com outra cultura e com outra época, e mesmo assim, esse livro é coerente, por isso que ele é canônico, tá? Que pertence ao cânon. Então, qualquer Bíblia, se você for ver bem, tem o livro de Macabeus, é um espetáculo em termos de história, tá? E não está na Bíblia, porque existem algumas coisas ali que não são compatíveis. Nós vemos, acho que a Igreja Católica que tem alguns livros a mais que não são, tem alguma dificuldade. Então, serve para você ler, ok, mas a mensagem central entra em contradição. Então, por que nós estudamos a Bíblia? Porque a Bíblia ela é coerente em todos os livros, ok? Não existe uma passagem na Bíblia que vai, nessa Bíblia que nós conhecemos hoje, uma passagem que vai entrar em contradição com outra passagem lá, tá? Então, o que acontece aqui? Ela começa a fazer esse paralelo. Então, olha o que vem escrito no versículo 5 até o final. Nós vamos lendo devagar e vamos comentando, tá? Então, ela começou a falar de Jesus. O que é Jesus? Aí depois ela vem. Por quê? A qual dos anjos disse jamais, né? Quem são os anjos que ouviram? Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Ok. Então, isso aqui está em Salmos, certo? Ela está colocando o que eles acreditavam, o que os judeus acreditavam no que está escrito no livro de Salmos, tá? O que era? E aí ela começa. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Aí tem gente que pega versículo separado e fala assim: oh, então tá falando para mim, ó, que eu amei a justiça, odiei a iniquidade. Gente, por favor, acho que a gente tá caminhando há tanto tempo junto que não é para cair nesse erro, né? De pegar um versículo separado e achar que aquilo está servindo para você. Ela está falando, fazendo um paralelo com o que tem em Salmos e que Jesus veio cumprir. Então, é isso que passa no primeiro capítulo de Hebreus, tá? É certificando quem era Jesus. Então, vamos lá. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Senhor, cada vez que fala Senhor com S maiúsculo, também é. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Ah, então eu vou pegar esse versículo aqui, e eu tô brigada lá com a minha amiga, aí eu pego e falo assim, ai, você vai perecer, mas eu vou permanecer. Oh, gente, por favor, né? Vamos crescer um pouco. Vamos lá. O 12. E como um manto enrolarás e será mudado. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tá? Acompanhando. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o capítulo 1, ela está fazendo um paralelo do que tinha a promessa, o que tinha a profecia e o que é que Jesus veio fazer. Aí você me pergunta, e o que isso é relevante para mim no dia de hoje, dia 9 de janeiro de 2025? Todas as vezes que eu vou estudar a Bíblia e nós vamos estudar juntos, eu sempre gosto de tirar o que vai mudar a minha vida a partir de hoje com esse estudo. Aí você vai me perguntar, o que é isso? O que temos de lição hoje? Vamos ver. Quantas vezes no mundo moderno existem os
coaches. Gente, eu estou pegando a birra dessa palavra. O que é o coach? Ele vem com um ensinamento do óbvio, e você vai atrás e acaba desviando do foco. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou falando do pessoal que trabalha, cada um faz, né, trabalho do que quer, mas eu estou falando dos que a gente vê dentro das igrejas. Eu tenho uma nova revelação. Gente, quem é você na fila do pão? Nós estamos no ano de 2025 que tem uma revelação só para você. Nós já falamos isso em outros estudos, tá? Nada é novo embaixo do sol. Isso está escrito lá. Então, o que nós estamos vendo aqui? Jesus, ele é o suficiente. Jesus é a consumação daquilo que foi dito no Velho Testamento. Então, eu não vou me apegar às leis, a jogar todo o Velho Testamento fora e ficar agora só no Novo. Não é por aí. Ainda não sou dizimista, porque o dízimo foi instituído no Velho Testamento, agora estou na época da graça. Ok. Jesus pagava o tributo do templo, tá? E ele ensinou que tinha que pagar, e ele disse que ele não veio anular a lei, ele veio para cumprir e simplificar. Então, é o seguinte, temos que conhecer o Velho Testamento para ficar mais apaixonados pela nossa Bíblia, porque nós vemos no Novo o cumprimento do Velho. Gente, isso é muito legal. Se você se puser a fazer um estudo de paralelo, e hoje em dia é fácil. Antigamente, tinha um monte de livro. Eu tenho um livro do meu pai que eu nem trouxe, porque o negócio é tão enorme e pesado que não compensa, que chama Concordância Exaustiva da Bíblia. Ele tem todas as palavras que tem na Bíblia e quais são as citações. Usei muito esse livro para fazer estudo. Hoje existe uma coisa que chama Google. Você clica lá e aparece. Então, ficou muito mais fácil você conferir. Então, qual é a sua dúvida que tinha no Velho Testamento e que pode deixar você sem saber se continua no Novo ou não? Lembrando que Jesus veio para cumprir a lei. Então, vamos lá. A lei de Moisés é o quê? Os 10 mandamentos, certo? Beleza. E depois disso, ainda tem mais de 315 mandamentos a mais que foram colocados pelo povo, tá? O povo judeu lá. Então, nós vamos ver tudo isso lá depois de Moisés. Porém, Jesus veio com uma sabedoria e ele veio para cá. Para quê? Ele não veio anular a lei. Ele veio cumprir e facilitar. Ou não, né? Porque diz o quê? Amarás o teu Deus de todas as forças. Não é isso o primeiro mandamento? E Jesus vem e fala. Então, nós vemos lá os mandamentos, né? São 4 referência a Deus e os outros 6 são em referência ao próximo. Jesus resumiu como? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, amar o teu próximo como a ti mesmo. Só aqui, nesses 2 mandamentos, já está resumida toda a lei. Então, para a gente hoje fica mais fácil. Você vai tomar uma atitude. Eu tenho que ir lá consultar, ir lá na sinagoga consultar como eu tenho que fazer. Não. Então, você vai lá. E se eu fizer isso, eu vou estar amando a Deus sobre todas as coisas? Ou eu vou estar amando o meu próximo como a mim mesmo? Pronto, já resumiu aí. Mas olha, porque Jesus é pela graça, é tudo mais fácil. Em termos, né? Porque a lei diz o quê? Que se para você entregar 10%, que é o dízimo, Melquisedeque, nós vamos ver tudo isso, porque em Hebreus tem tudo isso aí. E Jesus mandou o jovem rico fazer o quê? Não falou para ele, pague o dízimo, entregue o dízimo, falou, vende tudo o que tem. A lei dizia assim, porque o adultério, aquele que se deitar, né? Ok, essa era a lei. O que Jesus? Se você pensar, já cometeu adultério. Então, olha como que é o negócio, tá? Você tem que seguir isso aqui. Jesus falou, deixa pai e mãe. Então, se você for analisar, não é mais facilitado, mas tem um grande barato nisso que não tinha no Velho Testamento, que é o quê?
Você é incapaz, eu não sei quem está vendo esse estudo agora, mas eu tenho certeza e posso falar porque eu falo por mim, e olha que eu já conheci muito crente por aí. Você é incapaz de, pelas próprias mãos, cumprir a lei. É incapaz. Mas por que, que a vinda de Jesus melhorou? Porque ele veio cumprir, ele veio pagar tudo e cobrir-nos com o sangue. Sozinho você não vai conseguir cumprir a lei. Mas através de Jesus é ele. Você não é santo, você é santificado. Você não é puro, você é purificado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando eu piso na bola e eu cometo um pecado, Deus olha para mim e sabe o que ele faz? Ele não vê os defeitos da Kátia, ele não vê o pecado da Kátia, ele vê o quê? O sangue do filho dele me cobrindo. Então, a lei é tão complicada, é tão difícil. Jesus veio e explicou de uma maneira quase impossível, mas porque é só através dele. Ele nos deu a capacidade de caminharmos em santidade. Então, o que eu estou vendo aqui? O que nós vamos ver? É sempre o paralelo do Velho Testamento com o Novo Testamento. Então, aqui no primeiro capítulo de Hebreus, fala o quê? De quem é Jesus. Então, coloca todas os argumentos, todas as teorias do judaísmo, de quem é Jesus, e vem colocando o que é que ele fez. Então, isso a gente precisa ter gravado na nossa mente. A partir de agora, Jesus, ele é o cumprimento do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento vai apontando para Jesus. Até no seguinte, veja bem, quem convive comigo sabe que eu sempre fazia uma piadinha e eu tenho que confessar agora publicamente que eu estava errada. Por quê? Jesus ressuscitou Lázaro, né? Então eu sempre dizia assim, tanto que depois que ressuscitou, você não ouve mais falar de Lázaro e as irmãs dele. E eu brinco, claro, ele já estava lá na frente, daí Jesus chamar ele de volta, ele ficou bravo e voltou e cortou a amizade. E eu já pedi perdão para Deus de falar isso, sabe por quê? Lázaro não estava lá, porque se Jesus é o único caminho para voltar para Deus, Jesus não tinha morrido ainda. Então, você só vai estar perante o trono depois de Jesus. Antes disso, não. Aí você me pergunta, e aquele povo todo que morreu? Então, é por isso que o Apocalipse fala que os mortos vão ressuscitar. Que fala do povo que está dormindo. Então, é isso aí, tá? Então, o que acontece? Quando, através de Jesus, que nós temos o livre acesso. É só através dele. Não adianta o que eu vi dessa pessoa que eu estou evangelizando. Mas eu faço tudo muito, eu faço bem para todo mundo. Ok, tem tanta gente que faz bem para todo mundo e vai para o inferno. Porque é só através de Jesus. Nós não acreditamos na salvação pelas obras. As obras são a consequência de uma vida transformada com Cristo. Tá? Então, nós vamos ver aqui no estudo de Hebreus exatamente isso. Qual é a importância de Jesus? E foi escrito por uma pessoa que não conheceu Jesus pessoalmente, mas ouviu os depoimentos. Então, o que nós vemos aqui? Quem é Jesus? Os judeus estão esperando o Messias. Ok, eles não consideram. Se você tem dúvida para saber em que o judeu acredita do Messias e o paralelo com Jesus, você entra lá no canal, Catiacoque a Rede, no estudo de Apocalipse, tá? Na playlist de Apocalipse, o primeiro estudo é sobre isso. Eu entrei num site de judeu, foi muito legal que eu descobri coisas que eu nem sabia. O primeiro estudo, o primeiro vídeo é sobre por que o judeu espera o Messias e o que faz de Jesus nós reconhecemos que ele é o Messias. É interessante você ver e vai fazer assim, que nem fez na minha cabeça, tá? Então, o que nós temos que saber hoje? Lição de casa, né? Lição de casa, o que é? Quem é Jesus na minha vida hoje? Volte para ler, para ver a autoridade que ele tem, a autoridade que foi dada por Deus, e ele é autoridade para ser não somente o bebezinho que nasceu lá
lá em Belém, não somente aquele que ensinava, não somente aquele que morreu, o mártir que morreu, não somente aquele que ressuscitou, mas ele tem a capacidade de ser o Senhor da minha vida. Ele é digno de ser o Senhor da minha vida. O Senhor é aquele que dirige cada passo que você dá. Então, qual é o Jesus que você está servindo? Aquele Jesus que você pega lá no domingo, no meio da igreja, e depois na hora da oração, do almoço e depois da janta e acabou? Esse não é o Senhor da sua vida. Nós vamos ver aqui tudo que Deus fez, como Deus capacitou o Filho para descer aqui na terra conosco. É para quê? Para ele ser o nosso Senhor. Jesus, ele é capaz, ele é digno e só ele é o caminho. Então, não adianta você fazer obra social, não adianta você viver na miséria, que a igreja da Idade Média veio com essa conversa de que pobreza é virtude, não é não, tá? O que é virtude? É você reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. Então, olha agora para a sua vida, para o seu cotidiano. Nós estamos começando um ano, então olha e veja na sua vida, no seu entorno, qual é o papel de Jesus na sua vida? Qual é o papel dele? Aí, em que você está acreditando? Qual é o costume ou a falácia que nós herdamos dos judeus e a gente acaba acreditando? Quem é Jesus? É isso que a gente tem que encerrar hoje. Quem é Jesus? Ele foi nomeado, ele foi capacitado, e depois nós vamos ver lá no meio da carta aos Hebreus que o autor coloca por que Jesus teve que passar por tudo aquilo, e é muito legal que ele passou por tudo aquilo para ele conhecer na própria pele os problemas do ser humano, porque ele era Deus. Enquanto ele estava lá, ele era Deus. E hoje a Trindade tem a mão furada de Jesus é a parte humana que está lá, porque ele sabe o que é que nós passamos. Por isso que hoje ele é o nosso intercessor. Ele chega e fala para Deus assim, ó, quebra o galho, quer sair lesada, entendeu? Né? Piadas à parte, acho que ele já falou muito isso para Deus a meu respeito. Então, ele tem essa capacidade e ele tem esse papel. E ele, de novo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, até semana que vem, e eu acho que você tem que ter na cabeça é isso. Quem é Jesus na minha vida hoje? Amém? Beijo grande para vocês. Semana que vem tem mais. E não se desanimem, porque a carta é ótima, tá bom? Ai, ai, beijo grande.